Os ministros do Supremo Tribunal Federal devem julgar a medida cautelar do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu o projeto que prevê a construção da ferrovia que prevê a ligação do Mato Grosso ao Pará e facilitar assim o escoamento de grãos. A decisão de Moraes deve ser levada ao plenário virtual do STF na sexta-feira. Na ação protocolada pelo PSOL, o ministro entendeu que a redução do Parque Nacional do Jamanchim, no Pará, por causa da construção da ferrovia, provocaria danos ao meio ambiente. Vamos falar mais sobre a decisão do ministro, entender o traçado da ferrovia com os limites do parque e também como a decisão afeta o agronegócio com o Larry Carvalho, que é advogado. Olá, seja muito bem-vindo ao Agromanhã. Bom dia, tudo bem? Como é que vai, Juliana? Como é que vai, Simone? Espero que vocês estejam bem. Bom dia também para todo mundo que está em casa assistindo aqui a gente. Estamos muito bem, Larry, e bem-vindo novamente ao nosso programa. Na decisão, o ministro entende que a redução de cerca de 862 hectares do Parque Nacional afeta o meio ambiente, né? Ele entende, suspendeu a lei que alterou os limites do parque. A decisão afeta o agronegócio, uma vez que paralisa o projeto da ferrovia? Bom, sem dúvida, a Ferrogrão, na verdade, é o projeto de maior importância para o governo federal e para o agronegócio. Se dizia que o principal projeto do governo brasileiro agora, durante o mandato do governo Bolsonaro, e realmente é um dos principais projetos. Algumas associações de produtores de soja falam que com a Ferrogrão, inclusive, o governo, quer dizer, o Mato Grosso conseguiria expandir em 50% sua produção de soja e milho sem derrubar uma única árvore, né? Ou seja, ia aumentar drasticamente a produtividade do estado no agronegócio. Realmente, como falaste muito bem, o traçado do Ferrogrão ele segue de forma paralela à BR-163, né? Saindo ali de Sinop, no Mato Grosso, subindo até Miritituba, no Pará, tem as estações de transbordo, permitindo aí o transbordo dessa carga das ferrovias para as barcaças que puxam carga aí lá para o Porto de Santarém, Porto de Vila do Conde, também os portos ali da região do Pará. O que acontece? A decisão do STF, e a decisão foi monocrática do ministro Alexandre de Moraes e vai para plenário virtual de julgamento amanhã, o que ela entende? Ela entende que a mudança do Parque Nacional de Jamanchim foi feita através de medida provisória e não teria tido debate pelo Congresso Nacional, e também entende que teria uma redução da proteção ambiental com essa mudança da área do parque. O que acontece? A grande verdade é que realmente o projeto iniciou-se como uma medida provisória, né, na época do governo Temer. Só que foi para o Congresso Nacional, teve todo um debate, enquanto no Congresso Nacional foi aprovado, transformado em lei. E quanto toda a questão que a gente pensa de impacto ambiental, na realidade, se você for olhar o traçado lá da Ferrogrão, boa parte da área que ela percorre já são áreas que têm supressão de vegetação. Então você não teria um impacto ambiental. E mais do que isso, a grande verdade é que a Ferrogrão é uma obra que visa a redução de impacto ambiental no Brasil. Que isso? A ideia é que um comboio de trens com locomotiva teria uma redução bem maior de emissão de CO2, porque hoje a gente tem todo esse transporte de carga e essa soja sendo levada do Mato Grosso para a região norte ali do Pará através de caminhões. Então, estima-se que um comboio ali de locomotiva e vagões reduziria ali em torno de 300 caminhões, né? Então você não teria 300 caminhões locomovendo e emitindo CO2. Mais do que isso, o projeto como um todo, ele visava também, não só visava, como ele preenche todos os requisitos do BSI. Então o projeto ia ser todo capitalizado, em boa parte, com a emissão de green bonds, exatamente porque o projeto é um projeto considerado um projeto verde pela redução de CO2. Então, não teria esse impacto que obviamente, o ministro tem todo o seu medo e a precaução disso gerar impactos. E, assim, o grande problema da decisão do STF, que eu falo problema, na verdade, que é nada mais que justo, que tem essa discussão se vai ter impacto ambiental ou não
sempre visando a redução de impacto ambiental, mas a grande situação é que a lei, além de suspender os efeitos a decisão, além de suspender os efeitos da lei de 2017, que altera a área do Parque Nacional de Jamanchí, ele também suspende todos os estudos que estavam sendo feitos, né, tanto pelo TCU, como pelo Ministério de Infraestrutura. Então, o que acontece? Todos os estudos que estavam tendo para permitir um leilão dessa ferrovia agora, no ano de 2021, com certeza vai demorar mais ainda, né, enquanto tiver todo esse debate. E muito está se falando no mercado, não só no atraso na obra, se ela pudesse ser retomada, mas também no afugentamento de investidores, tanto nacionais como internacionais, que obviamente ficam preocupados com essa situação e essa quebra de braços aí do Poder Judiciário com o Poder Executivo, né? Mas é algo que a gente está na expectativa para saber como é que vai ficar a definição no julgamento virtual. O governo federal já começou a tratar, tanto com a AGU e etc., para ser apresentadas essas informações, para formar o contraditório, né? Ser formado o contraditório para poder levar a conhecimento do STF toda a questão do impacto, todos os estudos, até porque a gente está falando meramente ainda de estudos para a construção da ferrovia, né, da ferrogrão. A grande verdade é que para a construção vai ser necessário ainda também a obtenção de todas as licenças ambientais. Então, todos os steps e todos os passos a passos dos órgãos ambientais terão que ser obedecidos ainda também. Então, a ideia é, obviamente, permitir uma redução do custo logístico do agronegócio brasileiro e assegurar também o menor impacto ambiental possível, e não só isso, ter também uma redução do CO2. Larry, agora cabe ao plenário virtual do STF decidir, como você comentou. Agora explica para a gente como vai ser esse procedimento, como vai acontecer esse trâmite, e você acredita que os ministros vão aceitar ou devem suspender a decisão monocrática? Qual é a sua opinião? Bom, o julgamento virtual, ele ocorre sem maiores formalidades, né? Por que eu falo que ele ocorre sem maiores formalidades? O julgamento é feito, cada ministro apresenta seu voto no próprio sistema eletrônico, não tem aquela presença como você vê na TV, principalmente na TV do Supremo, aquele julgamento, aquela eloquência das sustentações orais. Então, isso não ocorre. Mas, obviamente, todas as manifestações, todo o contraditório está sendo realizado, as informações estão sendo apresentadas para contestar e demonstrar o outro lado da moeda, porque realmente foi uma medida cautelar, então foi escutado um lado, agora tem que ser escutado o outro para que os ministros do Supremo cheguem a uma conclusão se o projeto é viável, se o projeto é legal, né, porque realmente a análise do STF tem que ser na legalidade do projeto e de como foi feita essa redução diária. As expectativas, obviamente, são que a Ferrogrão, o mercado todo espera que a Ferrogrão possa retornar a todos os projetos, até porque, independente da decisão do STF, o que pode ser feito, na pior das hipóteses, é a mudança do traçado também da Ferrogrão. Né? Ou seja, mesmo que digam, não, a lei de 2007, de 2017, que mexeu na área do Parque Nacional, realmente tem defeitos de legalidade, porque foi iniciada como medida provisória, então aquela área permanece, então você teria que fazer um novo projeto de lei para poder tratar disso de novo. Mas o que o Ministério de Infraestrutura poderia fazer é mudar o traçado, até utilizando a área de domínio lá da BR-163, já que a BR-163 já tá traçando de forma paralela ao que seria a Ferrogrão. Larry, como o ministro Moraes colocou a decisão, enviou a decisão, né, para o plenário do Supremo, vamos esperar, aguardar aí a decisão dos ministros, que a cada dia pode estar colocando, né, a sua decisão. Agora, a Procuradoria-Geral da República pediu também a suspensão da medida tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. A PGR sustenta que não haverá dano ambiental e que a obra vai ter licenças e será fiscalizada por órgãos competentes. Qual a sua visão diante desse argumento da Procuradoria? Não haveria motivos, então, para barrar o projeto, já que a obra vai ser fiscalizada? Sem dúvida alguma. A grande verdade é porque não tem obra ainda. Na verdade, está em fase tão somente de estudo pelo TCU, pelo Ministério da Infraestrutura, por órgãos,
para poder viabilizar um projeto a ser licitado, né? Então a gente não está falando em obra, a gente não está falando em desmatamento, a gente não está falando nada disso, a gente está falando tão somente em estudar a viabilidade de se fazer um leilão para que venha a ser construída a ferrogrão. A gente só está falando disso, então isso que foi suspenso. Então, efetivamente, não teria porque apenas o estudo disso não tem nenhum impacto ambiental. Quando for feita a obra da ferrogrão, obviamente, vão ter todas as análises de órgão ambiental para a emissão de licenças ambientais, né? Verdade, o estudo que está sendo feito é de viabilidade. Quando for entrar na questão de construção, será feita toda a análise ambiental também, será licenciado, então não terá impacto. E não só não terá impacto porque terá a fiscalização dos órgãos ambientais, na verdade, reduzirá o impacto, porque a gente terá menos caminhões transportando soja para a região do Pará, então a gente vai ter menos emissão de CO2. Como eu falei, é um projeto que pretende ser capitalizado com emissão de green bonds, isso exatamente são obras de infraestrutura que reduzem o impacto ambiental. Então, efetivamente, principalmente vendo na situação que está o projeto, assim, que está o projeto da ferrogrão, a gente está meramente em fase de estudo, né? Não teria por que ser suspenso. Na verdade, eu acho que por questão de cautela, deveria ter sido suspenso qualquer eventualidade, o leilão até maiores estudos e maior análise do Supremo. Mas realmente eu não vejo motivo para ter empecilho nos estudos que estão sendo realizados pelos órgãos do governo. Falei, são meros estudos. Vamos acompanhar, então, o desenrolar dessa história. Muito obrigada, Larry Carvalho, advogado, pela sua participação aqui no Agro Amanhã. Sempre um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição. Forte abraço.